Bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje, a gente vai mapear as raízes e os galhos de uma das árvores ideológicas mais debatidas de toda a história, o socialismo. É um tema gigantesco, super discutido por aí, claro, mas o nosso foco absoluto aqui vai ser na clareza estrutural. A gente vai observar direto as fontes primárias e o desenvolvimento histórico de todas essas correntes, mantendo uma visão puramente analítica. Vamos direto ao ponto. Mas antes de sair explorando as ramificações, surge uma pergunta que, honestamente, acaba se perdendo no meio de todo esse discurso político moderno. O que esse termo realmente significa do ponto de vista histórico? Para entender uma árvore tão complexa, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e examinar de onde a semente brotou e, principalmente, sob quais condições. Para responder a isso, a gente vai seguir este roteiro bem direto. Primeiro, as origens do termo. Segundo, o socialismo utópico. Terceiro, o marxismo e o movimento socialista. Quarto, o socialismo libertário e anarquismo. E para fechar, a prática histórica. Vamos dissecar essa árvore genealógica evolutiva passo a passo. Certo. Começando pela seção 1, origens do termo, os catalisadores da mudança. A linha do tempo mostra um choque gigantesco. Imaginem o seguinte cenário. Os grandes ideais filosóficos da Revolução Francesa, como liberdade e igualdade, bateram de frente com as duras realidades da Revolução Industrial. A promessa de um mundo mais justo encontrou a realidade nua e crua do crescimento explosivo das fábricas, salários baixíssimos e um mercado laissez-faire totalmente sem amarras. Como resultado direto dessa fricção, ali na década de 1830, pensadores como Pierre Leroux na França e Robert Owen na Inglaterra começaram a consolidar o termo socialismo. A ideia era descrever a urgência de uma nova reorganização coletiva da sociedade. O que nos leva à seção 2, o socialismo utópico, o caminho reformista. O primeiro grande ramo foi liderado por pensadores do início do século XIX, como o Conde de Saint-Simon e Charles Fourier. A grande aposta deles era a transição pacífica. Em vez de conflito, eles pregavam a pura cooperação. A ideia, que era muito baseada no pacifismo e até na filantropia de parte da burguesia, era construir exemplos tão perfeitos de convivência que a sociedade inteira acabaria imitando de forma natural e gradual. E na prática, isso gerou alguns experimentos fascinantes. Robert Owen, por exemplo, assumiu o moinho de New Lanark e resolveu colocar a teoria à prova. Ele provou que era possível manter a lucratividade sem causar miséria. Ele aboliu o trabalho infantil, introduziu escolas, garantiu moradia digna e assistência médica. Foi uma comunidade experimental incrivelmente à frente do seu tempo. Do outro lado, na França, o Charles Fourier sonhava com os chamados falancérios. Basicamente, eram unidades desenhadas para agrupar ali por volta de 1.800 pessoas, vivendo e trabalhando em harmonia total e longe do individualismo. O grande obstáculo? Ele passou anos esperando por investidores que, sem muita surpresa, nunca apareceram para financiar essa visão. Avançando para a seção 3, marxismo e movimento socialista, o caminho científico. Aqui, a narrativa muda de figura completamente com Karl Marx e Friedrich Engels. A ruptura é total. Comparando os dois lados, fica claro que a teoria marxista achava que apelar para a boa vontade era uma ilusão completa. Para eles, a história não avança por bons exemplos, mas sim por um conflito estrutural inevitável entre quem detém os meios de produção, a burguesia, e quem vende a sua força de trabalho, o proletariado. O confronto político direto era visto como a única ferramenta real de mudança. Publicado pouco antes daquelas revoluções intensas que varreram a Europa em 1848, o Manifesto Comunista cravou que só a classe trabalhadora tinha a força coesa para derrubar o capitalismo. E o alvo era muito bem definido. Como diz a citação, não era sobre tomar os bens pessoais de alguém, a propriedade em geral, mas sim desmantelar a propriedade burguesa, ou seja, o modelo que permitia a exploração do trabalho alheio. E para chegar lá, eles conceituaram uma fase de transição muito debatida, a ditadura do proletariado. A ideia central consistia em usar temporariamente os mecanismos do próprio Estado, agora sob controle dos trabalhadores, para administrar a produção de forma coletiva. Em teoria, esse Estado iria se dissolver naturalmente assim que as divisões de classe deixassem de existir. O que nos puxa direto para a seção 4, socialismo libertário e anarquismo, o caminho sem Estado. Esse terceiro grande ramo, impulsionado por figuras como Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, questionava duramente a ideia de usar a máquina estatal. A cisão ideológica é fascinante. Enquanto os marxistas queriam capturar o Estado para usá-lo como uma ferramenta de transição, os anarquistas diziam absolutamente não. Para eles, o Estado é um instrumento de dominação por natureza. Na visão libertária, tomar o Estado criaria apenas uma nova burocracia governante que continuaria oprimindo as pessoas do mesmo jeito.
Foi exatamente sob essa lente de total rejeição às estruturas coercitivas que o Proudhon soltou esta famosa frase: propriedade é roubo. Uma declaração e tanto. O argumento era de que o acúmulo gerado pela exploração não se resolve com mais força estatal, mas sim substituindo imediatamente o governo por uma livre associação de indivíduos organizados de baixo para cima. A visão do socialismo libertário, ilustrada aqui, era de uma harmonia sem nenhuma hierarquia central, sem burocratas ditando ordens. Eles imaginavam que os próprios trabalhadores deveriam gerir a produção de forma direta, através de federações independentes e autogestionadas. Liberdade política e igualdade econômica eram tratadas como duas faces da mesma moeda, totalmente indivisíveis. E é muito importante notar que essas teorias todas não ficaram trancadas nas bibliotecas. Elas ganharam as ruas. A mobilização real do movimento anarquista focava fortemente na autonomia, na ação direta e em uma defesa rigorosa do internacionalismo. Era um movimento que cruzava fronteiras nacionais e unia ativamente as pessoas, independente de gênero, na linha de frente contra qualquer forma de dominação. Chegamos então à nossa sessão final, a prática histórica, as estratégias divergentes. Ao longo de quase 2 séculos, essas matrizes ideológicas distintas alimentaram eventos de proporções massivas no mundo real. E aqui a gente vê exatamente isso. Desde os primeiros moinhos cooperativos lá atrás, até greves gerais paralisantes, como essa do Uruguai em 1973, revoluções e confrontos contínuos. Mas a grande questão é que, na prática, a diversidade tática entrava em choque o tempo todo. Todos condenavam a dominação capitalista, certo? Mas os métodos eram drasticamente opostos. Alguns queriam sindicatos de massa, outros, grupos informais. Havia brigas enormes se as reformas de leis eram passos educacionais importantes ou apenas obstáculos que freavam a revolução. E o uso da violência variava absurdamente, indo desde a organização da autodefesa de massa até ações extremas e pontuais, a chamada propaganda pelo fato. E considerando essas raízes tão incrivelmente variadas, a gente termina com uma provocação para pensar. De que maneira o DNA do utopismo reformista, do foco estrutural marxista e da recusa estatal anarquista continua moldando os grandes debates políticos e os movimentos sociais de hoje? Porque, afinal, o entendimento profundo do presente passa obrigatoriamente pelas estruturas do passado. Muito obrigado por acompanharem esta análise e até a próxima.